É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão, minha irmã, o Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir chama a nossa atenção sobre algo fundamental na nossa vida: conhecer Jesus. Não tem como viver a fé sem conhecer Jesus. Sem uma experiência profunda com Jesus, ficamos na superficialidade da fé, sabendo quem Ele é, teoricamente. O texto que nos é apresentado começa dizendo que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Momento em que ele, querendo saber o que o povo pensava a seu respeito, lhes dirige uma pergunta: "Quem diz o povo que eu sou?" É bom ressaltarmos que Jesus não estava interessado em saber o nível de sua popularidade. O que ele queria saber mesmo era se o povo já tinha conhecimento da sua identidade e do seu messianismo. A resposta dos discípulos foi imediata. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Não satisfeito com o que o povo andava dizendo a seu respeito, Jesus volta a pergunta aos próprios discípulos. Afinal, estes conviviam com ele, participavam diretamente do seu cotidiano, por isso deveriam saber quem era ele. "E vós, quem dizeis que eu sou?" Desta vez a resposta não foi imediata. Entre os discípulos houve um silêncio, pois desta vez a resposta teria que ser pessoal, e não em nome do povo. O que é fácil, afinal, responder em nome do outro não compromete, já uma resposta pessoal exige comprometimento. Pedro foi o único que respondeu, e respondeu com firmeza: "Tu és o Cristo de Deus." Esta resposta de Pedro agradou a Jesus, pois ele sabia que aquela sua profissão de fé era fruto da sua convivência com ele e não por conhecimentos teóricos. Jesus ficou satisfeito com a resposta de Pedro, mas proíbe severamente os discípulos de revelar a sua identidade ao povo. Afinal, um povo que esperava por um Messias triunfalista com poderes políticos jamais aceitaria um Messias na condição de servo, alguém que tivesse o olhar voltado para os pequenos. Jesus sabia que ele não seria reconhecido por todos como Filho de Deus sem antes passar pela cruz. Muitos de nós professamos a nossa fé em Jesus, mas não o conhecemos de fato, ficamos somente no conhecimento teórico, o que não nos dá autoridade para falar dele. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que ele é Deus.
Isso até o seu adversário sabe. Saber quem é Jesus implica em comprometimento com a sua causa, em dar continuidade à sua missão aqui na Terra. Sem aprofundarmos no conhecimento a Jesus, ficamos na periferia da fé. Na lógica dos homens, não vamos compreender que para ganhar a vida é preciso passar pela cruz, como ele passou. No nosso seguimento a Jesus, podemos ter certeza de que mais cedo ou mais tarde iremos deparar com a cruz. Porque a nossa adesão a Jesus vai nos levar a atitudes que contrariam os opositores do projeto de Deus. Estar disposto a assumir a cruz não significa buscar o sofrimento, e sim assumir as consequências de uma vida pautada no exemplo de Jesus, uma vida coerente com o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, hoje, depois de ter passado pela cruz, de nos ter dado tão grande prova de amor, Jesus continua nos perguntando: e para vós, para você, quem eu sou? Nossa resposta não chegará a Ele com palavras, mas sim com as nossas atitudes do dia a dia. É no cotidiano da nossa vida que vamos respondendo: quem é Jesus para nós? Pense nisso, reflita. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, graças, Pai, porque Jesus nos dá o exemplo de vos buscar para estar com o Senhor em oração, e se assim o fizermos, poderemos testemunhar que verdadeiramente o Senhor escuta as nossas orações e vem em nosso auxílio. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, nós acreditamos, confiamos e esperamos em vós e em nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado. E na força e na unção do vosso Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração para acolher e vivenciar a vossa vontade, dando-nos sabedoria e discernimento para compreender que Jesus, ao anunciar a sua paixão e ressurreição, o fez para dar ânimo, esperança aos discípulos e a todos nós. Também, pela luz da vossa palavra, com um sinal vivo pela força do vosso amor. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que ao elevarmos ao Pai as nossas preces, tenhamos a certeza de que Ele sempre está perto de nós e vem em nosso auxílio. Ajuda-nos, Mãe, a sermos bons discípulos como Jesus, Mestre e Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus, que você tenha um excelente e abençoado dia. E até amanhã.